Gente, o nosso exemplo da página 11, da integração por substituição com os casos que são substituições menos evidentes, ele é um exemplo que, na verdade, se vocês observarem, ele se encaixa direto numa das regras de integração, tá? Inclusive, ele aparece lá na página 5. Então, não se preocupem que não precisaria saber o passo a passo de como chegar. Mas eu vou colocar para vocês verem como é que fica, tá? Mas realmente, assim, é uma estratégia um pouco mais difícil, mais pensante, digamos assim, quando eu olho para isso e eu tenho que pensar quem vai ser o meu U, tá? Então, não se assustem. Inclusive porque eu tenho o A como sendo, representando aqui um número real qualquer e não uma situação mais específica. Então, essa questão realmente, ela seria uma questão que eu não cobraria de vocês, mas eu vou mostrar de onde que sai, na verdade, a regra de integração para ela. Vocês encontram essa integração direto na tabela de integrais, tá? Mas vamos ver então como é que é. Vamos lá na nossa outra câmera. A estratégia aqui é que a gente use o nosso U como sendo x sobre A. Se o nosso U for x sobre A, a derivada dele, lembrando que x sobre A é o mesmo que 1 sobre A vezes x, né? Então, a derivada de U é 1 sobre A. Se a derivada de U é 1 sobre a gente sabe que du é U' vezes dx. Então, U' é 1 sobre A vezes dx, ou seja, U' é dx sobre A. Certo? Agora, se a gente olha para cá, U é igual a x sobre A, ou 1 sobre A vezes x. Se eu isolo o x, eu percebo então que x é igual a A vezes U. Certo? E o meu dx, se eu olho para cá, eu vejo que dx é A vezes du. Então, aqui a gente tem um monte de ajustes para pensar em como integrar para fazer a nossa substituição. Então, olha só, dx, eu consegui dizer que ele é A sobre A vezes du. Então, fazendo aqui embaixo essa integral, eu tenho que a integral de, no lugar de dx, a du. Certo? A ao quadrado é A ao quadrado, porque lembra que A está representando um número real, né? A gente tinha em função de x e agora está em função de U, mas o A é um número real. Mas aqui a gente tem o x ao quadrado. Então, a gente tem A vezes U, tudo ao quadrado. Tá? Então, é isso que nós queremos integrar. Vamos escrever melhor para poder elevar ao quadrado aqui. Então, isso é A du dividido por A ao quadrado mais A ao quadrado, U ao quadrado, porque o quadrado aqui vale para os dois, certo? Aqui eu posso pôr o fator comum em evidência. Então, isso vai ser igual a integral de A du. Embaixo, eu vou colocar A ao quadrado em evidência. Para continuar dando um A ao quadrado, eu tenho que multiplicar por 1. Para continuar dando A ao quadrado vezes U ao quadrado, aqui tem que ser U ao quadrado. É como se eu pensasse no caminho de volta da distributividade. Isso vezes isso tem que dar isso. E isso vezes isso tem que dar isso. Certo?
Por que que eu fiz isso? Porque aí eu posso simplificar o quadrado daqui com este A. Então, ficou a integral de du dividido por A, que multiplica 1 mais u ao quadrado. Certo? Lembrando que o meu A é um número real, então aqui é como se eu pensasse que eu tenho 1 sobre A constante, que pode vir aqui para fora. Então, isso é igual a 1 sobre A, integral de du sobre 1 mais u ao quadrado. E aí, a gente encontra essa integral aqui na nossa tabela de integração. Então, isso vai ficar 1 sobre A vezes a integral aqui é arco tangente de U mais K. O que que era mesmo o nosso U? Lá em cima, o nosso U é x sobre A. Então, por isso, vai ficar 1 sobre A vezes arco tangente de x sobre A mais K. Certo? Então, esse era o último exemplo ali das integrais menos evidentes, mas não se assustem que esse realmente era difícil. Então, com isso, a gente fecha os exemplos e aí agora vocês podem fazer o restante dos exercícios de integração por substituição. Eu coloco direitinho no nosso roteiro no Moodle, certo? Bons estudos!